Boa tarde! Sejam muito bem-vindos! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde, Júlia! Tudo bem, Ana Júlia? Oi! Mag, eu já mandei o convite para você, tá? Boa tarde para quem está chegando. Hoje nós vamos fazer a nossa live de um assunto muito interessante, né? Mulheres podem tudo, inclusive voar. Como assim voar, né? Nós vamos explicar isso. Então, assim, estou esperando agora a Mag entrar e a Ju, que serão as nossas convidadas de hoje. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aguardar, então espere um minutinho, que assim mais pessoas vão chegando também. Vou esperando a Mag entrar. Já mandei, Mag, pode deixar. Boa tarde, Ana Paula. Ei, Mag! Oi, agora sim? Sim, agora sim. Ai, que legal! Que legal, Van! Que bom! O seu som tá baixinho para mim. Peraí, Tá vamos me, ver. tá me ouvindo melhor agora? Estou sim. Tá, tá. Pronto. Boa tarde, Van. Boa tarde, as mulheres que estão chegando. Lenir, uma grande amiga minha, conterrânea aqui de Guaramirim. A Odete também. A Yamin. Nossa, que nome É Ana lindo, Yamin. Paula, é Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Que legal, mulheres! Vocês também, assim como a gente, tirar, né, Van, esse tempo de qualidade para a gente conversar sobre os nossos assuntos, né? A pandemia, essa nova possibilidade de estarmos online, isso tem proporcionado momentos tão bons, né? De a gente voltar Excelente. para os círculos de mulheres, né? Isso é tão. É E de, precioso, né, e Van? de fato, assim, não tem fronteiras, né, Mag? Que olha só, estou eu no Rio de Janeiro, você está? Fala pro Eu pessoal tô de onde aqui. você está vendo. Agora eu estou em Santa Catarina, não em Floripa, eu estou aqui no sítio, na região aqui de Joinville, né? Mas estamos aí, ó, vê, numa distância que possivelmente, se não fosse pela internet, seria bastante difícil da gente se conectar, né, Van? Sim, sim, é verdade. Então, assim, não tem fronteiras mais, né? Então, mais mulheres podem chegar, né, para esse círculo de cuidados, assim como a gente já vem trazendo, né, Mag, fazendo aí os nossos encontros, o momento TPM, que tem sido muito bacana, né, muito legal o trabalho que a gente vem desenvolvendo com algumas mulheres, e aí estamos aqui expandindo tudo isso, né? Estou aguardando a Ju chegar. Ainda não apareceu aqui É, para mim. não apareceu aqui para mim também. Talvez ela tava até agora há pouquinho conversando com ela, talvez alguma coisa aí. A tecnologia, né, Van? É, A gente tem a facilidade por um lado e às vezes ela não tá a nosso favor, né? Mas verdade. vamos conversando, vamos nos apresentando para quem já está chegando aqui, né? Honrando, né, quem está chegando no horário. A gente já pode começar a falar, pelo menos, de nós, do nosso trabalho. O que que você acha? Ótimo, ótimo. Então, eu posso começar me apresentando? Vou eu, então, me apresentar, Sim, tá? Então, eu sou Vanessa legal. Carvalho. Atualmente, sou professora, mentora de mulheres, né? Faço um trabalho em parceria com a MAG, agora estamos fazendo um trabalho em parceria com a Ju também. E aí, a MAG tem uma fala que é sensacional, quando mulheres se juntam
coisas acontecem, né? Então, assim, a gente está nesse movimento de resgatar as mulheres, trazer as mulheres para o lugar dela. Então, hoje, o nosso trabalho envolve o desenvolvimento humano, e o desenvolvimento principalmente dessas mulheres que se veem perdidas, cansadas, que estão, de fato, totalmente desconectadas e não conseguem, né, aí o seu lugar na vida. E aí vem doenças, vem dores, né? E a gente sabe de onde surge, né? Qual é a causa, qual é a raiz dessas dores, dessas doenças. Então, hoje nós estamos aqui para falar de vários assuntos, inclusive de ser saudável, né, Mike? Então, agora a Mike se apresenta. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente tem o privilégio, né, de trabalhar com mulheres, eu também, né? O meu foco é ajudar as mulheres empreendedoras a entender algumas dinâmicas, algumas questões vividas lá de 0, 5, 6 aninhos com papai e mamãe, que podem estar interferindo hoje, né, na sua vida empresarial, profissional, empreendedora, né? E que muitas vezes a pessoa não se dá conta, né, Van? Porque 95% das nossas ações, elas são inconscientes, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está 95% basicamente do nosso tempo agindo no nosso piloto automático, né? E esse agir do nosso piloto automático está muito relacionado ao que a gente viveu lá na nossa primeira infância, porque foi lá que a nossa personalidade mental, a mulher que nós somos hoje, ela foi formada lá na primeira infância com papai e mamãe. Ju, seja bem-vinda! Entrou, Ju, eu tentei te aceitar aqui várias vezes e não consegui. Vamos Estão me ouvindo? se você entra. Sim, Legal. sim, estamos ouvindo. E é isso, então o meu trabalho é esse, muito parecido com o da Van, né? O foco meu realmente são as empreendedoras, porque eu tenho, né, uma formação nessa área, sou economista há 20 anos, né? Trabalho no mundo empresarial e empreendedor desde muito jovem, porque nasci, né? Sou filha de pais empresários, então eu uso todo esse meu lastro, né, de conhecimento, de expertise da prática do mundo empreendedor e empresarial, atrelado a uma técnica onde nós três aqui temos formação, né? Que o formato do corpo das mulheres, né, explicam para nós, enquanto analistas, assim, que somos, né, como a sua mente funciona, né? Então, o meu manifestar hoje, o meu objetivo de vida é justamente pegar na mão dessas mulheres que estão travadas no negócio, mas que muitas vezes, né, meninas, a gente pensa que está no negócio, mas não está no negócio, porque nós não somos uma Mag, uma Van, uma Ju, empreendedora e mãe, mulher. Não, nós somos um ser completo. A gente não consegue dividir a CPF e a CNPJ. A gente é o tempo todo mulher, mãe, filha, namorada, em todos os nossos papéis, né? Então, muitas vezes, questões que a gente não consegue observar de fora, nós aqui como mentora, né, eu também, né, consigo ajudar pegando na mão das minhas clientes, das mulheres que eu mentoro, né, identificando, né, o que às vezes lá na vida relacional pode estar interferindo na vida profissional, o que do profissional está sendo levado para o campo relacional, né, e por consequência disso tudo, né, muitas vezes a gente está com a saúde física ou então a emocional, muitas vezes meio com as pernas bambas, por conta de um fundo de um problema relacional ou profissional, né? Então, esse é o meu manifestar, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo com essas duas lindas e maravilhosas também, né? Temos algumas frentes de trabalhos juntas. E é isso, Ju, agora a bola fica contigo, linda. Bom, eu não peguei o comecinho, mas estamos aqui. Enfim, eu sou a Juliana Lapa, para quem não conhece. Eu sou mentora pessoal, mentora de vida, mentora de outros mentores e trabalho também focada em auxiliar, apoiar mulheres com um olhar mais especial, com uma expertise mais aprofundada para mulheres. E também utilizo a mesma técnica que as duas, né? Venho trabalhando nesse mundo do desenvolvimento humano desde 2015, inicialmente como coach, e depois fui agregando outras ferramentas, e a análise corporal veio encurtar um processo que levava muito mais tempo, trazer respostas muito mais rápida do que eu tinha antes. Então, coisas que eu descobria num período muito longo,
ou eu passava um processo inteiro sem saber, hoje só de olhar um formato do corpo, eu consigo entender muitas questões profundas das pessoas. E é isso, e é isso. Prazer te receber aqui, viu, Ju? Olha, é uma honra estar aqui no meio dessas duas mulheres lindas, maravilhosas, e poder falar, né, do nosso processo. O que eu acho mais interessante é o seguinte: a gente dizer para as outras mulheres o que elas precisam fazer é fácil, né, quando a gente fala da vida do outro. O problema é o seguinte: nós não só ajudamos essas mulheres e levamos essas mulheres na mão, como nós também passamos por esse processo. E aí eu acho interessante a gente, né, mostrar aí a nossa vulnerabilidade também, para elas perceberem que, olha, elas também passaram por esse caminho. Então, a possibilidade, a chance, né? As meninas que eu já mentorei, que eu trabalho hoje em dia, que estou mentorando ainda, eu conto muito da minha história para elas. Mas eu acho muito interessante, né, a gente expor aqui os nossos perrengues, os nossos caminhos e como é que a gente está fazendo aí para voar. E aí, gente, eu vou começar já essa live já trazendo essa questão que muita gente deve estar se perguntando: como assim? Mulher pode tudo, inclusive voar. Como assim voar, né? E é isso que a gente vai trazer para vocês aqui, essa ideia do nosso voo. Eu voei, a Nag voou, a Ju voou. Cada um voou no seu tempo e de uma maneira diferente. É essa visão que nós vamos trazer aqui hoje. Então, vou fazer o seguinte, já vou passar a bola para uma das duas, vou começar com a Nag, depois vai a Ju e depois eu conto sobre a minha experiência, pode ser? Claro. Então tá bom, Nag. Então vamos lá, comece por você. Eu costumo dizer assim, né, gurias? Uma mulher, quando ela está fora de ordem, quando ela está fora de lugar, né? Quando ela não está no seu lugar, vivendo a sua essência, ela não tem como estar plena, ela não tem como estar feliz, né? Ela não tem como a gente viver a fluidez da nossa vida estando num lugar que não é o nosso, né? E eu, né, era uma mulher bastante fora de ordem, muito fora do meu lugar, né? Assumindo muitas vezes papéis que não era o que eu tinha me colocado, mas sabe aquela coisa que a vida vai colocando e a gente vai ficando, né? Então eu era essa mulher, né? Eu era uma mulher que até 6, 7 anos atrás eu tinha muita raiva, inclusive de menstruar. Eu achava que droga, porque eu fico essa época, uma semana do mês é perdida, né? Então eu não aceitava essa minha potência de vida, morte e vida, né? Eu não entendia isso. Então, cheguei, né? E aqui não é, a gente não está fazendo nem apologia e nem preconceituando nada. Estamos apenas contando as nossas histórias de vida, né? E a minha história de vida era essa, né? Então, eu, para me masculinizar, para eu ser mais produtiva e ser mais faca na caveira, eu tomava, né? Emendava anticoncepcional, cartelas e tudo mais, porque eu gostaria, eu queria, por força maior, ser super, ultra, mega produtiva, né? Então, e aí o que aconteceu, né? Por eu estar totalmente desconectada da minha essência, da aceitação de que eu vim nessa terra, neste corpo presente como uma mulher, né? Eu acabei tendo obesidade, ansiedade, assim, num grau de doença mesmo, né? Porque, vamos lá, né? A ansiedade, ela numa dose certa e ela utilizada da maneira correta, ela te coloca em posição de ataque, em posição de ação, né? Hoje eu estou aprendendo a usar isso a meu favor, mas eu já cheguei a tomar ansiolítico, antidepressivo, tive obesidade grau 1, né? Passei por acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque eu estava tentando viver uma vida que, na verdade, não era minha, né? Uma vida totalmente desconectada daquilo que eu queria, né? E aí, né, me investigando, indo para dentro de mim mesma, né, embarcando nessas ferramentas do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, eu tive a oportunidade de entender que o meu lado infantil, que todos nós temos, né, nós temos uma criança interior, né, nós temos um aspecto nosso, da nossa criança interna, esse meu aspecto, ele ainda estava reivindicando coisas do meu papai e da minha mãe, eu estava ainda num aspecto de
tentar agradar o papai e a mamãe, né? Então eu acabei assim por conta de querer agradar papai e mamãe, eu acabei assim fazendo coisas, né, que não era exatamente o que eu gostaria, né? Pela essa necessidade de aprovação, pela dependência emocional, né? Eu vou deixar depois essa temática da dependência emocional para vocês falarem, né? Mas por conta dessa dependência emocional de papai e de mamãe que eu tive, eu me enxerguei vendo, tentando viver a vida deles, né? E não porque eles me pediam ou algo assim, mas porque eu achava que esse era o certo a fazer, né? Então, hoje, né, estou numa outra realidade de vida, né? Vivendo agora exatamente o que eu quero, né? Sabendo que, mesmo que eu tenha escolhido caminhos diferentes, ainda assim eu pertenço a essa família. Papai e mamãe me amam da mesma forma, tá tudo bem com as minhas escolhas, né? E eu preciso ser autorresponsável por isso. Então, assim, em resumo, né? O autoconhecimento, ele realmente me trouxe uma libertação de mim mesma, né? Existe uma frase de Emmanuel que diz: o conhecimento, o autoconhecimento, ele nos patrocina a libertação de nós mesmos. E o que é essa libertação? Essa libertação é sair da própria ignorância, né, que a gente tem a nosso próprio respeito, porque uma mulher que não tem o seu conhecimento, uma mulher que está desconectada da sua essência, ela está na ignorância, né? Ela está na escuridão, ela está vivendo o que doutora Clarissa Pinkola Estes chama, né, criadora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, chama de um borrão de atividades, né? Então, a mulher que está nessa loucura, nessa frenesi, que não tem, assim, né, o seu tempo de autocuidado, que não olha para si, não olha para suas mazelas, para suas questões, para suas sombras, né? Ela está desconectada, ela está vivendo um borrão de atividades. Ela muitas vezes está, inclusive, gurias, vivendo a vida que não é delas, vivendo a vida do marido, vivendo a vida, muitas vezes, dos filhos, né? E quando a vida toma, né? Porque muitas vezes alguns partem antes de nós, como é que fica a vida desta mulher, né? Eu me vi nessa situação há pouco tempo atrás, né? Então, por isso que a Van diz, né? A gente experimentou, somos mentoras por escolha, porque experimentamos o que a gente vive, aliás, o que a gente prega, a gente vive na nossa prática diária, né? Então, essa é a minha história, né? O início da minha história, né? Que é um pouquinho parecido com a Ju, não à toa somos parceiras, né, Ju? Verdade, verdade. Bom, conectando pontos que você trouxe aí da dependência emocional e tudo mais, vou tentar trazer de uma forma diferente também, porque é muito parecido, né? Eu sou a quarta filha, caçula, e já quero trazer aqui insights para você que está aí nos assistindo, porque quando você vem ao mundo, o mundo é apresentado para você. E eu acreditei naquilo que foi apresentado a mim. Parte daquilo realmente faz sentido e realmente sou eu, mas parte daquilo eu acreditei que era a minha verdade por muito tempo, que era aquilo que eu era. Eu acreditei no que disseram para mim que eu era. Mas isso era contra alguma coisa que nem eu sabia o que era, porque eu acreditei tanto como uma verdade que por um grande período da minha vida eu não sabia o que eu queria. Eu achava que sabia. Por quê? Porque eu achava que queria aquilo que disseram para mim. A ideia de perfeição em relação a ser mulher, a ideia de perfeição em relação a ser empreendedora, a ideia de perfeição em relação a estudar. Ah, você tem que fazer uma faculdade, você tem que. Então, eu acreditei muito nesses tem quês. E chegou num momento da minha vida que eu falei, opa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Quando eu comecei a navegar no autoconhecimento e mergulhar mais internamente, eu descobri que tinha muita coisa que eu nem sabia o que eu queria. E eu não sei se é o seu caso, se você também não sabe o que você quer, ou se você já sabe o que você quer, e está num momento onde, como é que eu consigo alcançar isso? Porque existe um momento onde eu descubro que nem tudo que me disseram é verdade, e eu tenho que descobrir o que é verdade. E isso em todos os aspectos da vida. Nós trabalhamos os 3 pilares, que eu acho que é uma forma mais fácil de explicar tudo isso, que é saúde, relacionamento e vida financeira. Então, eu vou tentar focar aqui, porque eu acho que é mais fácil
porque senão a gente tem muitos detalhes, né? Muitas ramificações do que é ser mulher. Ser mulher é tudo isso. É ter saúde, é ter relacionamento, é ter dinheiro, é trabalhar ou não. Não sei se você quer ser dono de casa, não me identifico com essa função. Não é o meu papel, eu quero realmente empreender. Eu amo trabalhar, eu amo. A única certeza que eu tinha é de que eu queria trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, inspirar pessoas. Era a única coisa que eu sabia que era meu. Desde pequena, isso eu tinha certeza. De resto, como eu ia fazer isso, eu fui descobrindo ao longo da vida. Até que eu descobri o coach. E foi o primeiro grande start. Me forcei a fazer uma faculdade, porque eu me comprometi com meu pai. E fui até o fim. Fui até o fim. Me formei em propaganda e marketing. Mas no primeiro ano, nas primeiras aulas, foi me apresentada essa palavra, coach. Eu me encantei de primeira. Mas eu não tive coragem de falar para o meu pai que não era a faculdade que eu queria. Eu já tinha me comprometido. E eu tinha que ir até o fim. Eu estava assumindo um outro momento na minha vida. Nesse mesmo momento, eu estava assumindo uma responsabilidade de ter um negócio, de empreender. Junto com os meus irmãos, nós compramos um restaurante. Também não era aquilo que eu queria, mas eu não dei conta de falar. E eu não quero, eu não vou. Por quê? Você tem que dar um jeito na sua vida. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa. E por muitas vezes, esse movimento dependeu muito da minha disposição e da minha energia de encarar as verdades, as minhas verdades, de olhar no espelho e me questionar e me aprofundar e ter atitude para mudar tudo isso. Levou um tempo? Levou, mas chegou o momento em que eu falei, eu quero ser coach, eu vou atrás disso. Eu quero ser analista, eu vou atrás disso. Eu quero fazer a mentoria X, a mentoria Y. E quando eu vou me aprofundando, fazendo esses movimentos, outras coisas vão desencadeando. Meu relacionamento melhorou, a forma com que eu me posiciono hoje como mãe, a ideia que eu tinha. Gente, quando eu não, você é mãe, Vanessa? Você tem filhos, né? Tá. Tem um menino de 15 anos. Beleza. Legal. Os meus têm 6 e 7. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha uma ideia do que era ser mãe, e eu, enfim, tinha uma ideia do que era dos meus irmãos. Então, tinha coisas que eu falava, gente, será que vai acontecer comigo? Minha mãe não gostava de amamentar, mas eu queria gostar, porque eu não queria ter que o meu filho tivesse a sensação que eu tive. Mas ninguém te ensina nada disso. Então, tem muitas coisas que você vai ter que estar disposta a se abrir para algo que ninguém te disse dentro da tua casa. Você vai precisar olhar fora da tua casinha. E às vezes a gente fica buscando aquilo que a Mari falou, a aprovação dos nossos pais, a aceitação dos nossos pais. E muitas vezes quem vai precisar validar de verdade a tua vida é você mesmo. É você ter orgulho de olhar no espelho e estar em paz com as tuas escolhas. Entende? Teu pai e tua mãe fizeram a função deles, te colocando no mundo. Essa é a principal função deles. E eles já cumpriram. Se tu tá aqui me ouvindo, missão cumprida. O resto é um plus. Se tu teve a oportunidade de ser educada pelos teus pais, cara, é um plus. Se tu teve a oportunidade de estar com eles até agora, é um plus. Entende? Então, quando eu entendi isso, passou a ficar diferente a minha necessidade de validação e aprovação. Entende? E hoje consigo ter uma família, consigo ter meus filhos, uma harmonia com o meu casamento, uma harmonia no meu trabalho. Significa que tudo está perfeito? Não, eu estou pronta para o próximo aprendizado. A vida é uma escola constante, é uma evolução constante. E eu tinha uma ideia de que tinha que estar perfeito, uma perfeição que é surreal. Não sei como é que é para vocês, se vocês também viveram isso, mas eu tinha uma busca por uma perfeição que não existe e não vai existir. Quando essa ficha caiu também, ai, que alívio, né? Tá tudo bem, tá onde eu tô, eu só preciso entender qual é o próximo aprendizado que eu preciso, qual o próximo passo para que eu dê mais, realize mais um desejo, realize mais um sonho, realize mais alguma coisa, entende?
Por mais que eu não quisesse fazer propaganda e marketing, se tornou um objetivo. E eu cumpri. Eu preciso honrar isso. Querendo ou não, eu me esforcei, eu dediquei meu tempo, minha vida. Não é inválido, né? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso trazer da minha vida? Porque eu sei que você também pode ter tido experiências ruins na tua vida, mas isso não invalida essa experiência. Não é perca de tempo. Muitas vezes a gente olha e pensa, cara, perdi muito tempo, só fiz merda, e, blá, e começa a se questionar dos caminhos errados que você tomou. E se você olhar para isso de um jeito negativo, vai te colocar num buraco desnecessário até, né? É possível olhar para isso de uma forma carinhosa, acolhedora e trazendo aprendizado. Então, acho que é isso, né, gente? Se não deixar aqui, eu já não paro, né? E é isso. É isso aí, Ju. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, então. Na verdade, né, quando a gente está falando aqui sobre voos, né, é de fato a gente se libertar, né, desses pesos, dos lixos que carregamos, dos ressentimentos, das mágoas, tudo aquilo que foi a nossa bagagem, né, e que agora não faz mais sentido. Porque se a gente quer voar, a gente precisa se libertar, precisa estar mais levinho, né, para voar. Com o peso a gente não vai, é a questão da física aí, né? Então, eu precisei fazer essa limpeza, eu precisei, por um tempo, me libertar de muitas coisas. E tudo está relacionado, como a gente está conversando aqui, sobre o meio onde nós vivemos, como nós aprendemos, enquanto ainda éramos criança. Né? Foi uma formatação de como a gente aprendeu mesmo a agir, a sentir neste mundo. Então, pois bem, a minha história é a seguinte, eu tive que me libertar aí de uma armadura, né? Eu sou a típica mulher guerreira. Era, né? Não sou mais. Era. Porque eu, de fato, vivi... Olha, eu sou a primeira filha, sou a primeira neta, sou a primeira sobrinha, eu sou a primeira tudo, entende? Houve, sim, uma pressão e muito da família, não é uma pressão, né? Mas, assim, uma expectativa, né? E todos os olhares voltados para mim aqui naquele momento. Além disso, venho de uma família do interior de Minas Gerais. Eu sei, né? Que o meu pai esperava que o primeiro filho teria que ser o quê? Menino, né? E eu buscava essa necessidade de atender os anseios do meu pai. Eu já não era um menino, isso eu não ia poder mudar. Mas eu tinha que fazer de tudo para ser vista por ele, né? Por ser aceita. Isso por muito tempo eu carreguei. Tanto é que muitas pessoas falam, nossa, você é igualzinho ao seu pai. E eu ouvia isso o tempo todo. Nossa, mas você é igualzinho ao seu pai. E eu aprendi que, por situações que a gente vivenciou aqui, né? Eu aprendi a ser essa mulher guerreira que, não, eu aguento. Não, pode mandar que eu faço. E eu tenho aqui um traço de personalidade que a gente já pode ir começando, né, a entrar, porque as pessoas provavelmente que estão aqui já passaram por, algumas, né, já passaram por essa análise com uma de nós três aqui. Então, assim, eu tenho um traço de personalidade, um pico aí, daquele traço que é o executor, né? Então, assim, eu aguento fazer muita coisa, tudo ao mesmo tempo. Só que o que acontecia comigo? Essa desconexão de que eu preciso fazer, estar atenta, atendendo a tudo, será perfeita. Eu buscava essa perfeição, Ju, que você falou assim, de uma vida que não tem, não existe, né? A gente tem que estar em equilíbrio. Mas essa perfeição sempre foi uma busca para atender e ser vista pelo meu pai, atender e ser vista pela minha família, que a minha família se orgulhasse de mim. Então eu buscava tudo isso, sabe? E eu me desconectei totalmente de quem eu era, dos meus sonhos, dos meus desejos. Eu entrei naquela de que vou fazer porque tem que ser feito, né? E aí a vida foi naquela, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente para, né? Tem aquela crise lá de identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Não faz sentido, né? E é muito interessante que, assim, por mais que eu tentasse agradar, eu também sou meio aquela rebelde. Eu fazia, mas eu dizia que não, brigava, sabe?
E aí fui fazer o que toda a minha família falou que não era para fazer, que era ser professora. E hoje sou professora e eu entendo essas mulheres. Tenho uma família aí de mulheres guerreiras também, aprendi a ser guerreira também nesse meio. E eu entendo, de fato, por que não ser professora. A gente sabe que no Brasil é uma profissão que não é valorizada, né? Eu entendo a necessidade delas de querer o nosso bem, porém, eu amo o que eu faço, eu amo ser professora. Hoje, eu repenso o lugar onde eu estou, mas eu quero ensinar. Essa é a minha missão, ensinar, mentorar, né? E aí, tanto é que eu cheguei ao desenvolvimento humano através da minha formação. Eu sou formada em artes visuais, né? Sou professora, atuo já há 15 anos em sala de aula, inclusive tem alunas e ex-alunas aqui nessa live que já passaram por aqui, não sei se estão ainda, mas estavam aqui. Mas foi através da minha formação que eu cheguei ao desenvolvimento humano, que sempre foi algo que me encantou. Enquanto estava na faculdade, cursando arte, eu percebia que, assim, uma possibilidade da arte transformar. Então, assim que terminei, fui fazer arte-terapia. E esse processo todo foi me curando. Começou daí a minha cura, através da arte. Né? E aí, como a Ju já disse, cada vez que quando a gente entra neste ambiente do desenvolvimento humano, a gente não para. A gente vai se aprofundando, coisas vão aparecendo e a gente vai se encantando e a gente vai entrando e descobrindo coisas novas e trazendo para a nossa vida, né? Então, assim, foi um momento e está sendo um momento de reconstrução, sabe? Eu tenho, de fato, ali 2 anos neste movimento de deixar de ser uma mulher guerreira. Eu não preciso mais. Eu posso ser quem eu realmente sou. Eu posso ser feminina. Eu posso, né, Mag, respeitar os meus ciclos. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a Lua hoje conversa muito comigo. Essa questão de estar conectada à natureza, de fato, perceber esse poder criativo que só nós, mulheres, temos. Né? A nossa ancestralidade sempre disse muito isso pra gente. Eram as mulheres que curavam, eram as mulheres que cuidavam, eram as mulheres que iam lá pegar a plantinha, macerar, fazer um remedinho. Só que em determinado momento, a gente achou que a gente tinha que ser igual a quem? Aos homens. Querendo os direitos iguais, né? Direitos iguais, uma coisa. Agora, ser igual é totalmente diferente. Nós temos uma natureza diferente. Não preciso ser igual a ele. Eu preciso ser quem eu sou mulher, eu sou psíquica, eu menstruo, eu fico mal-humorada, né? Eu não produzo todo o mês, inclusive o meu mês não tem 30 dias, 31 dias. Então, tudo isso, voltar para essa minha natureza feminina, me fez voar. De fato, hoje eu sou uma mulher muito mais conectada a mim mesma, me entendo, me respeito, tenho sim um relacionamento super equilibrado, como diz a Ju, não é perfeito, porque não, é impossível. A perfeição hoje em dia eu já não busco mais, já me libertei disso. Mas num equilíbrio. Sou uma mãe que, de fato, tenta, né, trazer esse processo de deixar voar. Eu já sei que meu filho já está no processo dele do voo também. Não preciso segurar para mim, porque eu só dei a vida a ele, ele não me deve mais nada. Ele que cuide da vida dele. Eu estou aqui se ele precisar, mas ele não me deve nada. Né? Nem quero que ele retorne, que ele faça esse movimento, porque eu sei que senão a vida dele não anda. Mas tenho aí um equilíbrio na minha carreira e amo fazer o que faço. Em outros momentos, eu já tive síndrome do pânico, já tive depressão, né? Já vivi momentos de ir para a sala de aula à base de remédios. Aguentar lá uma sala de 40 alunos que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E aquilo não fazia sentido para mim. E aí, quando a gente mergulha nesse interior, né, olhar para dentro de si, você descobre a sua força. E aí, gente, não tem ninguém para segurar você, não. É só voar, não é? Fala aí, meninas, não é só voar? Contem agora sobre os seus voos aí. Vai, Mag, fala você. Isso que tu traz agora, assim, né, Van, dessa fase de tu já, né, tá sendo sempre medicada, né, de estar, assim, doente, isso é estar doente, né? Tu falou agora, eu me lembrei, assim, né,
Para mim era uma coisa tão normal eu ter dentro da minha bolsa uma caixinha de remédio. Gente, se me der agora uma qualquer dorzinha, não tem mais nada de remédio. Não existe remédio perto de mim, né? Eu era uma pessoa que eu vivia com enxaqueca, eu tinha essas cistite de recorrência. Isso para mim hoje, né? E nós três aqui trabalhamos num processo de mentoria muito parecido, né? Onde já na primeira sessão a gente faz aquele mini diagnóstico de vida, né? E eu acredito que isso aconteça com vocês aí também, né? Comigo, quando eu peço para as minhas clientes, né, avaliarem a vida de 0 a 10 em tal, na saúde, nas finanças, na vida sexual, porque sexo, lembrando, né, é vida, né? A força sexual, o impulso, né, sexual, ele traz vida, isso a gente precisa, nosso corpo precisa disso. Então, eu falo isso abertamente com as minhas clientes nas nossas mentorias, nas nossas sessões, e algumas delas dizem assim, mas assim, né, a minha vida nessa área aí não tá, mas assim, né, acho que todo mundo tem, assim, né, tanto perrengue, tanto não. É isso que a Van e a Ju acabaram de falar. Desafio, sim, a vida tem desafio. Van tá mãe agora de um adolescente, Ju, mãe de dois pequenos quase da mesma idade. Então, é desafiador, é desafiador. Agora, perrengue, viver no perrengue, viver doente, viver com a corda no pescoço financeira, tá trabalhando assim numa situação de pressão, gente, isso não é normal. Não é normal, não é possível que Deus, o Criador, o Big Bang, seja lá o nome que você dá para o Deus da sua compreensão, para aquilo que te trouxe aqui nessa terra. Não é possível que alguém criou toda essa estrutura aqui para a gente para passar perrengue. Eu não creio nisso, eu não vivo isso, né? É desafiador, sim, é desafiador. Eu venho agora de uma situação de 2 anos de divórcio, estou curando né, as minhas mazelas, as minhas situações, mas assim, não é por isso que uma situação como essa, ou tantas outras que eu já, tantas perdas, falência financeira de empresa, sabe, de abrir empresa não dá certo e tal, não é isso o que tira o brilho da minha vida, que me faz eu ter uma vida de perrengue, de dor. E, gente, sentir dor não é normal, tá? Não sei se aqui todo mundo tem essa ciência, mas, né, eu sinto na obrigação de chamar atenção para isso, porque para mim era normal eu estar, né, com dor na bexiga, com enxaqueca, tipo assim, tem enxaqueca de ter 2, 3 vezes na mesma semana e tal. Hoje eu não aceito mais esse tipo de coisa, hoje eu já vou investigar. Tô com uma dorzinha aqui, o que isso quer dizer? Né? E aí tem as minhas amiguinhas aí, bruxa, né? Ju é uma bruxinha de plantão, a Van também, e a gente já vai investigar. Essa dor aqui, do que aconteceu essa semana e tal, o que o corpo tá dizendo? Gente, quando o corpo físico manifesta a dor, existe alguma coisa aqui que não tá legal. Né? Então, isso assim é uma coisa que, sabe, gurias, eu já não admito mais para mim. Alerto as mulheres que caminham comigo mais pertinho. Chegou aqui agora a Maria de Lourdes, amiga nossa também, analista corporal, psicóloga, tem um trabalho lindo também ali em Floripa, né? Gratidão, Lourdes, por estar aqui com a gente. A Sheila também chegou, a Li Moreira, a Mari, né? A Estrelinha Gigante também está aqui. Que legal. A Manu, gratidão. A Tati fez um comentário muito legal, né? Muito interessante em respeito de a gente precisa nos validar. Gente, a gente veio de um pai, de uma mãe, a gente casou, a gente tem filho, mas nós somos seres individuais. Eu vou pedir até para as gurias, porque no campo materno eu não tenho autoridade para falar, porque eu ainda não sou mãe, estou numa preparação aí nessa jornada, quero um dia também ser. Mas assim, gente, a gente precisa nos validar, a gente não pode ficar na validação de filho, de marido, de pai e mãe, porque é ser individual, gente, a caminhada, cada um tem a sua jornada, daqui a pouco eles escolhem partir, né, para a próxima, seja para a eternidade, purgatório, não importa o que você acredite, a questão não é essa, a questão é que você precisa sim se validar, né? A Tati fez bem essa observação, né, que é necessário a gente olhar para fora, o entorno, mas também olhar para dentro, né? Observar, a autoobservação, né, é muito importante, né? A gente quando está conectado com a gente mesmo, a gente consegue observar. Agora, quando a gente não tá, aí realmente a vida é vida de perrengue, né? Mas a gente não precisa escolher viver isso, né, Ju?
Exatamente. A vida é uma escolha. E é muito doído, às vezes, encarar isso. Mas quando você entende que, cara, tudo que você viveu, você de um jeito ou de outro, você escolheu. Eu escolhi não falar para o meu pai aguentar 4 anos de faculdade. De fato, eu tenho certeza disso, não tem como negar. Ah, mas qualquer coisa que eu diga a partir daí é uma desculpa. Eu escolhi. Eu não dei conta de falar. Eu não dei conta de assumir o que eu queria. Assim como pequenas coisas, lá quando eu era pequenininha, eu não dei conta de falar para minha mãe que eu queria fazer tal coisa. Não fui estimulada, não tinha um ambiente. Posso justificar de qualquer outra forma, mas eu escolhi, entende? Que escolhas você está fazendo hoje que estão deixando com que a sua vida fique pesada e você não consiga voar? O que é que está amarrando você? Como é que você refletir sobre isso? Quais são os pesos que você está carregando? Eu carreguei pesos de dependência emocional. Dependência emocional, para quem não sabe, boa tarde, lindeusas. Consegui entrar. O tempo fechou aqui, em SBC, Vancouver. Olha, é Vai isso? Não, chover. vai chover, vai chover. Ai, nossa, eu tô falando com tanta gente de fora que tudo para mim já é internacional. Ai, gente, eu tô ficando louca já. Sério. Ai, depois da nossa live eu tenho que atender uma pessoa que está lá na Espanha. Então eu fico com a mente meio baruel. E então, voltando aqui, retomando, que coisas que você está carregando, e aí, desculpa, mas você escolheu carregar, é ruim, é chato, não quero que você se coloque num lugar de vítima, mas sim de se apropriar das escolhas que você teve, mas se responsabilize com carinho, com cuidado, e escolha não carregar mais, tá tudo bem. Eu escolhi, muitas vezes, acolher minha mãe, acolher meu pai, pegar problemas que não eram meus, me colocar numa situação de vítima porque eu queria cuidado, que eu queria carinho, eu queria ser vista pelos meus pais. Eu sei o quanto isso me amarrou na vida, fez com que eu não seguisse adiante com os meus sonhos. O que você anda escolhendo? O que você anda carregando? O que você está evitando olhar muitas vezes por medo, por insegurança, por ninguém ter te mostrado um jeito diferente de fazer? Voltando lá na questão dos filhos, ninguém tinha me mostrado como que era amamentar, se era tudo bem ou não dar mamadeira para o meu filho. Aquilo tudo foi um transtorno nos primeiros dias para mim. Eu me questionei muito, até que 2 primas minhas vieram e falaram: Ju, eu não dei peito para meus filhos, eu não tive leite, tá tudo bem se você der mamadeira. Aquilo foi mas eu tive que olhar para fora, entende? Eu tive que me abrir a receber o que alguém tinha a me dizer. Meus filhos amamentaram no peito? Sim, mas existiu um momento ali que estava doendo muito, eu me culpava porque eu não queria dar o peito, mas eu queria dar o peito, hein? Eu não sei se você, Van, pode entender um pouco melhor, doía demais. E às vezes você vive situações assim, que você fica num conflito interno gigante, e muitas vezes você vai precisar buscar um apoio, um auxílio, um mentor, para te mostrar algo que você não está conseguindo ver. Para te dizer assim, Ju, Van, Mag, tá tudo bem ser fiel ao que você é, ao que você acredita, tá tudo bem. E mesmo que você não saiba o que fazer nesse exato momento, sabendo o que você quer, fica mais fácil de construir um caminho para chegar lá. Outro ponto existiu um momento em que eu não sabia o que eu queria. Então, um ponto defina muito bem o que você quer construir na tua carreira, como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Enfim, qual é o teu objetivo maior nesse momento? Qual é a tua próxima meta? Qual é o teu próximo objetivo? Defina muito claro o que você quer. Porque se você não definir, qualquer coisa serve. E aí você vai pegando demandas que não são suas. Você coloca o marido na frente, o filho na frente, o pai na frente, o avô na frente. Tudo é mais importante do que você. Só que a vida é sua. A vida é sua. E eu percebi que quanto mais eu honrava os meus sonhos, mais inteira e mais possibilidade de estar para os outros eu tinha.
quanto mais eu me colocava para depois, menos energia, menos disposição, menos entrega, menos verdade eu entregava para as pessoas. Hoje, chato ou não, difícil ou não, o meu maior desafio é ser eu, ser verdadeira. Seja com meu cliente, seja com meu marido, seja com os meus filhos. Quando meu filho me pergunta um negócio e eu não sei, eu falo, filho, não sei. Quando o meu cliente pergunta uma coisa que eu não sei, eu falo, não sei. Vou pesquisar. Vou. E se não for do meu interesse pesquisar, eu falo, eu não tenho interesse em fazer isso agora. Não é o momento. Isso é simples, mas é complicado muitas vezes. Quando você não se coloca nesse movimento de honrar quem você é, mulher, honrar essa tua essência feminina de eu posso ser frágil. A fragilidade, muitas vezes, quem veste a capa da guerreira, né, quem veste a, a, a armadura da guerreira, que também vesti, tem às vezes a ideia de que mostrar vulnerabilidade, dizer que eu não sei, gente, não pode. Você vai ser fraca, não pode, você vai perder, você vai errar, você vai se desvalorizar, as pessoas vão pisar em você. E quando eu descobri que a minha vulnerabilidade é uma grande potência para me conectar com as pessoas, aí que eu não abro mais mão de mostrar e ser verdadeira. Entende? Porque é uma grande possibilidade de eu me conectar com as pessoas com profundidade e aprender com elas da mesma forma que eu tenho para contribuir, né? Então, identifique o que você está, o que está te amarrando, o que está pesando, para que você não, para que você voe, você precisa se libertar disso. Existem amarras que você tem, que são de outras pessoas, ou seja, você vai ter que dizer não para o mundo, para algumas pessoas, para algumas situações, e existem amarras que você vai precisar romper com padrões que você acreditou. Eu acreditava que ser mãe era, mas não foi alguém que me obrigou a pensar nisso. Eu acreditei nisso porque eu vi muito disso, entende? Eu vi muita mãe fazendo, tem que amamentar até 1 ano. E aí, pô, será que eu preciso amamentar até 1 ano? Um filho meu foi até 6 meses, o outro até 3 anos. Olha que contraponto. Então, e tá tudo bem. Eles são saudáveis e tá tudo bem. Eu vivi um processo de rompimento meu comigo e de falar, Ju, mas tá tudo bem. Isso não significa que você é uma mãe ruim, que você... Entende? Então, existem alguns padrões que você vai ter que olhar para você e falar, tá na hora de deixar aí para um novo conceito, para uma nova crença fortalecedora, me impulsione para o próximo passo que eu quero dar na vida, tá? E é isso. Fala, Van. Então, eu queria falar sobre essa questão do cuidado que você disse. É muito interessante que nós, mulheres, né, sempre achamos que nós devemos cuidar. É a nossa função. Mulher é a cuidadora, né? Só que eu tenho dito muito isso sobre, então, vamos sim cuidar. Só que primeiro cuide de você. Porque se você não se cuidar, você não está inteira. E aí você priva, né? Está privando a pessoa que você quer cuidar de ter o melhor de você. Porque se você tá ali o caquinho, né? Se você tá ali só o pó mesmo, o que você vai oferecer de bom para as outras pessoas? O que será do seu filho, né? Meu filho precisa de mim, eu tenho que me doar por inteiro a ele. Jura? Só que você não tá inteira. Então o que você tá oferecendo para ele? Pó? Migalha. Não é? É isso então que ele merece? Então eu faço esse convite, né, a essas mulheres. Comece a entender que primeiro seja você, né, a prioridade em sua vida. Porque depois as coisas acontecem, fluem muito melhor. A partir do momento que você está inteira. E como é que a gente faz para estar inteira? Se conhecendo. Né? A gente precisa entender quais são as nossas necessidades, precisa entender quais são os lugares, ambientes que a gente que favorecem os nossos recursos. Precisamos entender quais são as pessoas que a gente precisa se conectar quando a gente precisa
o pedir ajuda, né? Como a gente fala, tem coisas, gente, que por mais que a gente se conheça, até nós mesmos, né? A gente percebe, de vez em quando eu pego, Mag, então, é isso, isso e isso. A Mag vem com uma palavra e fala, nossa, eu não estava vendo. A Mag é a mesma coisa, a gente chega, faz essas trocas. Por quê? Sabe lá aquele ponto cego, eu não sei se vocês dirigem, mas é isso. Tem um lugarzinho que você olha ali do retrovisor que você não enxerga. E aí você precisa olhar um pouquinho lá para fora, né? Para você ver se realmente o carro está ali perto de você e se você pode ir ou não. Então é esse o ponto cego ali que às vezes a gente não enxerga, gente. Então a gente precisa, assim, de pessoas, estar caminhando junto a pessoas que nos levem, que nos conduza a esse objetivo que a gente tanto deseja. Hoje nós estamos falando de voar, né? Eu acho que todos nós aqui queremos o quê? Alçar grandes voos, né? Então, sempre há necessidade, a gente dá dicas, né? A gente fala um pouquinho sobre como é que é a experiência, como é que a gente passou por tudo isso. Mas o fato é que tem certos momentos que você vai precisar de alguém te ajudando, te levando na mão, né? Pegando a sua mãozinha e falando, é aqui. E engraçado que são coisas simples. Não é de tudo, né? Um bicho de 7 cabeças, só que você não enxerga. Não enxerga. E precisa do outro para te mostrar, trazer a lupinha lá e mostrar para você. Né? E é simples, é simples. É simples e é gostoso. Gente, não tem nada melhor do que você ser íntima de você mesmo. A gente quer buscar intimidade com o outro, mas vocês não têm noção de quão transformador é ter essa intimidade com você. De você, sabe, de levantar e falar, opa, já sei o que está acontecendo hoje. Já sei que eu preciso hoje estar mais quietinha. Hoje eu preciso da minha caverninha. Ou do tipo, não, hoje eu estou mais criativa. Eu vou me permitir liberar essa criatividade, criar, botar o meu, né, a minha criatividade no mundo, que o mundo precisa conhecer, ouvir a minha voz. Ah, não, hoje não, hoje eu tô naquele dia que eu tô com muita energia, eu preciso executar aquilo que eu tinha deixado pendente, hoje é meu dia de fazer. Não, hoje é meu dia de planejar, né, Ju? A Ju, então, né, Ju, precisa de um métodozinho, assim, né? Eu já percebi pelas suas coisas, é tudo muito organizadinho, eu acho o máximo, eu acho o máximo. Ah, Mike, eu tenho que contar uma verdade a respeito disso depois. Depois eu falo. Pode contar, pode falar. Ai, bom, quem conhece os traços, né, sabe que o Mazoca é o mais organizadinho aí. Fala, Mari. Pode dar um spoiler aí de 5 traços, você Pode. que está mais tempo nessa Tá caminhada. bom. Tem algumas clientes minhas aqui, algumas já conhecem. Entrou a Tati aqui, que é uma planejadora, comunicadora. A Maria Helena, que é uma negociadora, comunicadora. Enfim, nós temos algumas pessoas aqui que já têm acesso Sim. a essa informação, mas tem outras pessoas, como a Maria Luzia, que está aqui falando, ó. A Maria Luzia, inclusive, hoje está de aniversário. A Lu, ela me acompanha e ela já está pegando aí as nuances, né, desse entendimento, mas não passou ainda pela análise, né? Tem a Drica que está aqui, que também é analista. Drica, um beijo para você. É verdade. Bom, tem bastante gente que já conhece, né? E então eu vou só repassar aqui os 5 perfis. Algumas usam outros nomes, então se eu falar um nome que vocês não usam, a gente só repassa. Então tem o criativo, que alguns conhecem como esquizoide, tem o oral, que é o comunicativo, o intenso, o negociador, que é o psicopata, o masoquista, que é o planejador, o executor, o dinâmico, que é o rígido. Eu, Juliana, sou planejadora, sou intensa, sou comunicativa, e sou dinâmica, e sou... então, eu sou masoquista, oral e rígida. Só que o meu principal traço é da intensidade, da comunicação. E o segundo é o planejador. Mas a maioria das pessoas me conheceram, a maioria não, né? Grande parte das pessoas do mundo dos analistas me conheceram através da planilha, do kit analista. Então, o primeiro impacto que eles têm de mim é que eu sou organizada. Mas eu não sou só organizada. Eu tenho moralidade, uma comunicação, uma intensidade muito intensa. Então, existe bagunça na minha vida, existe o movimento da oralidade. Isso serve para você
que às vezes vive esse conflito. Ora, eu sou super organizada, quero deixar tudo bonitinho, perfeito, e ora, eu quero relaxar, não quero ligar para isso agora. E vai ficar um caos. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, tem horas que sim, eu sou planejadinha, bonitinha, e tem horas que é um caos, tá? E tem hora que é um caos. Mas para algumas coisas é fundamental ter um passo a passo, né? Senão não vai. Senão não vai. Era isso. Legal, então olha só, tem 3 aqui com traço. O meu primeiro não é oralidade, né? O meu é o segundo. Mas assim, eu acho que é isso, né? A gente junta aí, tem aqueles momentos, né? A gente aí imagina. O meu pico é da rigidez. Então, pedir colo, chorar. Ai, sempre foi muito difícil para mim. Eu tô aprendendo isso a cada dia. Teve um dia que eu precisava chorar e tá lá, minha rígida, você não chora não, não chora não. E chegou a me dar dor na garganta, sabe? E começou a doer tudo. Enquanto eu não chorei, eu não melhorei. Aí eu falei, gente, então é só chorar. Por que não, né? Mas disseram pra gente que a gente não pode, né, gente? A gente aprendeu. Fica quieto, não chora. Chorar não é coisa já de adulto. Então, assim, são coisas que se a gente entende, que a gente de fato percebe como uma necessidade, a gente se permite, né? E o que tem chorar? Por que chorar? Deixa a gente, então, assim, não sendo a perfeita, e aí não passa uma credibilidade. Por quê? Porque de onde tiraram isso? Eu gostaria de saber. Fala, Mag. A Mag, que ali é a comunicadora lá em cima. Eu sou comunicadora e executora, né? Então eu sou a que fala e a que quer se exibir, né? Por isso que eu estou assim vestida desse jeito que Nós a somos partir do momento trocadas, que eu né, me Mag? e a partir do momento que eu ajo, assim, interajo com o mundo, as pessoas não vão me abandonar e eu também posso aqui, né, ser escolhida, ser enumerada como a número 1, né, que é a nossa ânsia, né, do perfil executor e do perfil comunicador. E aí eu quero, já aproveitando da comunicação, dizer assim, ó, daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar nos encerramentos, mas fica até o final, quem ainda não teve a minha análise, porque a Van tem uma surpresa para trazer para vocês aqui, tá? E eu Isso. quero dizer para vocês assim, ó, olha que legal que é quando a gente tem esse poder, né? Essa ferramenta que é, né, a análise corporal, né, o mapa dos caracteres do nosso funcionamento mental, é incrível porque a gente passa a se respeitar. Isso que a Ju acabou de falar, né? Eu tenho um pico de ser mais intensa, mas né, o meu segundo pico ele já é mais organizado e tá tudo bem, né? A Maria falou aqui, né? Tá tudo bem? Sim, está tudo bem. Eu sou a pessoa que eu falo pelos cotovelos, eu falo de manhã até de noite. A minha bateria da comunicação, ela não termina quase que nunca, porque os dois traços que necessitam de um certo recolhimento é os que eu menos tenho, entende? Então eu sou uma pessoa que eu vou estar falando 20 horas por dia, se eu tô ali desligada 4 horas, já tá suficiente para mim. E eu funciono assim, gente, tá tudo certo. A partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a me respeitar e mais do que isso, eu comecei a ser autorresponsável comigo por eu ser assim, né? Eu estou aqui agora na casa dos meus pais, né? Estou aqui já há uma semana, se eu não me engano. Por quê? Porque durante a pandemia eu percebi e entendendo essa ferramenta, esse funcionamento da minha mente, eu pude perceber que eu ficar muito tempo isolada em Florianópolis, no meu apartamento, sem o contato com as pessoas do meu círculo principal de convivência, estava me fazendo mal. Eu estava comendo mais, eu estava mais ansiosa. Então, de uns tempos para cá, eu comecei a usar dessa vida de nômade digital que nós aqui temos, né? Quem trabalha bastante pelo marketing digital aqui tem essa facilidade. Então, eu fico uma semana, 10 dias aqui no sítio com os meus pais e a gente come junto e a gente conversa e tem uma vida em comum em família, e eu fico 15, 20 dias em Florianópolis. Desta maneira, eu estou cuidando dos meus traços de personalidade. Eu estou atendendo uma necessidade básica do meu principal traço de funcionamento, que é a necessidade do acolher e ser acolhida. Entende? Então, a partir do momento que a gente toma posse desse tipo de ferramenta, é incrível como a gente passa
é como se a gente trabalhasse mais no polo positivo do nosso traço. A gente fica numa vida um tanto mais fluida, né? Então, agora eu já estou chegando num nível que eu estou saindo um pouquinho da minha rotina. Eu tenho em Florianópolis uma rotina de academia, da minha alimentação, dos meus horários. E aí, quando eu estou aqui, eu deixo isso em falta do meu segundo traço, que é o traço executor. O traço executor, ele tem uma necessidade de controle muito grande. Quando eu estou aqui, eu fico meio fora do controle da minha rotina e da minha vida. Então, agora eu já estou começando a desabastecer esse traço. Então, agora já está na hora de eu começar a voltar para minha rotina. E assim a gente brinca, assim a vida passa a ser mais fluida. A partir do momento que a gente tem esse entendimento desses traços, né? E a gente brincando aqui, eu e a Van sempre brincamos, né? A Ju tem um traço do planejamento muito maior do que nós duas, né? É por isso que algumas parcerias nossa casam muito bem, né? Por conta dessa combinação desses nossos traços, né? A gente tem algumas limitações, certo? Mas a gente não pode, gente, deixar as nossas limitações limitar a nossa vida, né? Isso é muito importante. Então, eu, Mag, sei que eu tenho uma baixa habilidade de planejamento, mas não é por isso que eu vou ter a vida totalmente desplanejada, desorganizada. Não, eu não posso usar isso como uma muleta. Eu tenho que antecipar essa minha limitação usando algum mecanismo. Esse mecanismo pode ser ter uma parceira como a Julapa, pode ser utilizar a bateria do meu dia ou da minha semana quando eu estou mais planejada. Enfim, dentro da mentoria a gente conversa bastante sobre isso, né, Ju e Ivan, né? A gente conversa, é esse o nosso papel enquanto mentora, pegar na mão das nossas mentorandas e olhar o mapa do funcionamento mental e trazer dentro da mentoria uma metodologia que funcione para você. Porque eu, Mag, tem um funcionamento, a Van tem outro, a Ju tem outro, né? Então, isso é importante. Inclusive, né? Não sei se eu deixei claro aqui, mas a Ju, por um longo tempo, foi minha mentora. Né? Então a Ju pegou por alguns meses, por um longo tempo. Hoje estamos como parceira de negócios. Já cheguei numa jornada, num ponto da caminhada que agora já somos parceiras. Mas por muito tempo a Ju me guiou por esse caminho para eu chegar até aqui, estar fazendo live, estar com várias das minhas clientes aqui hoje. Eu trilhei isso e foi muito mais fácil eu trilhar junto com a Ju isso, porque a Ju já me encurtou algumas coisas, né? Então é isso, né, Van? A gente, quando tem esse autoconhecimento, a gente realmente fica liberto da nossa própria ignorância, a gente se liberta, né, de nós mesmas, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, gente, olha só, nós estamos chegando ao final, né? Foi um papo muito gostoso. Eu amei estar aqui à tarde com vocês. Eu espero que o pessoal que está aí nos assistindo tenha gostado. Se você gostou, coloque aí para mim que você gostou, bate palminha, alguma coisa aí para a gente saber, né? Se foi legal ou não. E como a Mag disse, né? Nós temos aí um presente para vocês. O presente é o seguinte: nós vamos encerrar aqui a nossa live. Quando nós encerrarmos, eu vou pedir para vocês comentarem lá se com a hashtag que nós criamos, que é Vamos Voar. E se você colocar lá essa hashtagzinha Vamos Voar, Mag, se você puder colocar nos comentários aí, você vai ganhar uma mini análise. Então, você vai ter um dia com uma de nós aqui para fazer a sua mini análise. E aí a gente vai poder aprofundar melhor, né, sobre esse assunto. Nós vamos poder trazer aí essa ferramenta com uma clareza muito maior, né? Então, você dessa forma, né, você nos ajuda e a gente também se ajuda. É o dar e receber. Vamos equilibrar aí, né, essas energias, tá certo? Meninas, olha, eu amei de verdade. Espero que a gente possa ter mais encontros como este, né? Eu já vi que o pessoal colocou aí que adorei, vamos voar. Então, eu acho que é um sinal de que a gente poderia realmente, né, dar continuidade aí, de repente, em encontros como este, tá certo? Olha, muito obrigada, Ju, muito obrigada, Mag. E aí eu deixo a palavra com vocês, para vocês falarem, encerrarem as falas. Fala, Mari. Então, eu primeiro de tudo, né, Ju e Ivan, o convite, né, estamos agora adentrando o mês de março aí, que é o mês da mulher, né, e 8 de março, Dia da Mulher. Então, assim, ó, para quem ainda não tem esse hábito de tirar um tempo, chama a gente, vai lá, comenta,
faz hashtag Vamos Voar, quem sabe você ganha a sua mini análise. Se você já tem a mini análise, eu vi que a Tatá aqui, né, falou que já desconfia que a mãe dela tem um pico aí de planejadora, masoquista, né? Então, de repente, se você ganhar, oferece para sua mamãe, quem sabe um presentão, né, de mulher para mulher, a gente vai também cuidando e entrando nesse fluxo de equilíbrio, como a Van colocou, né? E tire, gente, tire um tempo, né, para você, para o seu autocuidado, investir em saúde mental e emocional é um investimento, gente, não é gasto, né? Uma vez que você está investindo em você, no seu autoconhecimento, você não está terceirizando as suas emoções para as outras pessoas. Isso é muito importante, né? Então fica aqui o convite, né? Se presenteie com isso, né? Se presenteie, esteja presente, se dê de presente. Para quem vai assistir a gravação também, né? Estamos aqui à disposição. Se ficou alguma dúvida, chama uma de nós aqui, né? Tanto aqui no Instagram, depois eu vou subir essa live lá para o meu YouTube também. Enfim, procure a gente. Nós estamos aqui, gente, buscando ajudar, levar esse conhecimento, porque isso a gente vive na nossa vida. Nada do que a gente falou aqui a gente não pratica no nosso dia a dia, tá? Ali nos nossos Instagram, a gente sempre tá postando as coisas, né? O nosso dia a dia, como tem sido, o nosso tempo de autocuidado com os nossos traços de personalidade, né? Então fica aqui o convite para vocês, para quem é de empresa, eu vi aqui que entrou a Vid Glass, né? Que legal, seja muito bem-vinda, volta depois, assiste o início da live, né? E para vocês que são de empresa, se quiserem levar esse tipo de conteúdo para dentro das suas empresas, agora no mês da mulher, a gente está com alguns horários para agendar, a Van também tem, a Ju também tem. Vamos levar esse autoconhecimento para a mulher também ter a satisfação profissional. Uma mulher que está com as suas emoções ok, ela está satisfeita, ela está produzindo mais, ela está produzindo melhor, né? Ela está manifestando melhor os seus dons. Então, para quem é aí de empresa que tem né, esse desejo de despertar isso nas suas mulheres, nas suas equipes femininas, chama a gente aqui no inbox também, que a gente pode estar aí enviando a possibilidade aí de estar fazendo essa palestra. E é isso aí, Ju, fica por tua conta agora. Meninas, muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu adorei estar aqui com vocês. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live e eu, particularmente, adoro fazer, honrando a minha oralidade em parcerias. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Quem colocar aí a hashtag, me coloca à disposição também, ou para fazer a mini análise, ou para fazer uma consultoria, caso você seja um analista, já tenha né, o seu mapa aí. Então, podemos ter um papo, uma consultoria gratuita aí sem problema nenhum, tá bom? O importante é ajudar você a dar um próximo passo na tua vida, a largar mais um pezinho e te ajudar a voar também, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Gratidão de verdade, viu? Então vamos levar aí, né, que mais mulheres voem. Vamos voar, todas vamos voar. Então, fica aí, então, essa parte maravilhosa, né, para que todas nós seguimos aí neste voo. Meninas, gratidão, gratidão a vocês que estiveram aqui e até o nosso próximo encontro. Beijo!